Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Dani do podcast Fractais em mais um episódio hoje super girly. Acho que é super girly. Vou puxar a sardinha para a gente, que eu acabei de falar sardinha. Aliás, estamos aqui com doutora Delana Leão, médica dermatologista, que vai nos contar muitos detalhes sobre dermatologia focada em neurodivergência. Focada é ótimo, né? Mas, Delana, acho melhor você se Hiperfocada. apresentar. Seja muito bem-vinda. Por... Oi, gente. Eu sou dermato e aí na minha atuação eu percebi que a maioria dos pacientes que eu atendia tinha questões repetidas da pele e em relação a essas hiperexcitabilidades. E foi aí que eu comecei a me notar também e só fui diagnosticada agora, aos 40 anos, pelo Dr. Alexandre. Mas tudo começou da minha atuação, que eu fui pegando uma coisinha de um, uma coisinha do outro e fui me observando. muito legal, muito legal. Aliás, eu vou corrigir o girly, né? É que eu já falei assim, dermatologia, tal, cuidado para a pele, já pensei várias coisas e vamos aterrar, tá? Ide, tudo bem? O que você acha? Traz a sua percepção agora. Olha, e aí, pessoal? Eu acho que eu entendo de onde vem isso, mas gostaria de falar que eu faço skincare. Ai, que bom. Todo dia eu faço skincare. Mas assim, tenho vergonha de falar com meus amigos homens, né? Principalmente amigos, né? Não são amigos. Os homens idiotas que fazem parte da indústria do mergulho, que eu sou obrigado a conviver todo dia e que eu poderia chamar de talvez um pouco colegas. Mas, Delana, é um prazer ter você aqui hoje. Eu tenho muitos pacientes homens. Hoje em dia, vocês têm se cuidado bastante. E já está tendo essa quebra de tabu, né? De que homem não se cuida, de que cuidar da pele não é masculino. Maravilha. E aí, Fê? É estranho, né? É estranho, cara, que tipo, ainda mais no meu meio. Deixa eu me apresentar aqui. Tá bom, vai rapidão e depois eu geral aqui. Ó, eu aqui, Delana, eu sou um especialista nesse quesito, porque eu trabalhei com cosméticos mais de 12 anos na minha vida. Mas o Id é muito mais. Provavelmente se cuida muito mais do que eu, mas também é porque ele foi atacado por piranhas quando era menor, por isso tem uma marca no rosto. Maravilha. Não, mas, pô, cara, é surpreendente. A Dani não entendeu a piada ainda. Dani, é que eu tenho uma cicatriz do rosto. Eu tenho uma cicatriz do rosto super grande que eu adoro, mas o ponto que eu falo é essa coisa, né, de homem ser idiota. Ainda mais no mar, cara. Eu trabalho no mar o dia inteiro, tomando sol na cara. Tipo, das 7 da manhã até às 5 da tarde, 4 da tarde, às vezes. Literalmente tomando sol em barco, com mar e tal. E ainda assim, entre os homens, não é nada falado sobre cuidar da pele, quando na verdade tem riscos muito grandes, né? Quando você está exposto ao sol assim, tão fortemente. Enfim, só um parênteses. Eu queria aproveitar também que a gente já puxou esse lado aí para cuidados femininos e masculinos com a pele e tudo mais, e pensando nos cuidados neurodivergentes também, né? As pessoas não imaginam que há uma associação entre as neurodivergências e questões dermatológicas, né? Principalmente pela síndrome de ativação mastocitária, que é essa reação alérgica que a gente tem, né? A Dana vai falar melhor com a gente sobre isso, mas é interessante porque eu gosto de sempre, né, da gente apontar de novo a cada vez nos episódios que as neurodivergências, elas não estão ligadas somente ao comportamento ou à estruturação neural. Tem toda uma mudança que acontece que é dada no nosso corpo como um todo. Seja o funcionamento do nosso intestino, como a gente já teve aqui o Ricardo Balsimelli, que a gente convida aqui vocês para ouvir nesse episódio também. Então, questões de pele também são super importantes. Eu queria falar um pouquinho com você sobre essa questão, Delana. Como que a gente pode explicar para as pessoas, né, sobre essa questão da ativação mastocitária, essa sensibilidade aos alérgenos, essa atopia, né, essa resposta excessiva também da nossa pele
em relação aos estímulos externos, que é quase um paralelo de como a gente vive as nossas sobreexcitabilidades, né? As nossas percepções são mais agudas, as sensações são mais presentes, os nossos afetos são mais retumbantes, vamos falar assim, a nossa pele também ecoa do ambiente esse impacto. Tá, vamos lá. Eu gosto sempre de começar explicando, e é assim que eu explico para os meus pacientes, que pele e sistema nervoso central, eles têm a mesma origem embrionária. Então, quando a gente é um embriãozinho ali na barriga da mamãe, eles vão se formar do mesmo tecido. Então, qualquer estímulo externo que chegue na minha pele, inevitavelmente vai refletir no sistema nervoso. E o contrário também é verdadeiro, porque tudo que eu pensar, sentir, vai refletir na minha pele. A nossa pele é um envoltório psíquico. Então, de novo, tudo que acontecer dentro vai refletir fora. Nós, que somos neurodivergentes, vamos ter isso acentuado. A gente vai ter um limiar menor. Ou seja, daí vem as dermatites atópicas, a síndrome de ativação mastocitária, porque a síndrome de ativação mastocitária, por exemplo, é uma célula que está residente ali na nossa pele, que ela serve para a nossa proteção imunológica, é uma célula de origem hematopoética, de formação sanguínea, e ela vai ter um limiar de excitabilidade menor. Então, veja, se a gente se excita com um limiar menor em tudo, essa célula também vai estar hiperexcitada. Então, uma vez hiperexcitada, aí ela vai degranular mastócitos, né? Os grânulos, e vai ter as reações, que são as urticárias de repetição, a vermelhidão da pele, como ela também é residente na mucosa do intestino, também vai propiciar diarreias repetidas. E tudo isso muito mais intenso na gente, que é neurodivergente, do que uma população comum, por exemplo, que não tem esse sistema nervoso hiperexcitável. Para as pessoas terem uma ideia, Delana, quando teve uma época que eu corri. Agora eu não consigo correr mais porque eu fiz umas tendinites na perna, assim. Quer dizer, agora faz muitos anos já isso. Exato, por causa da síndrome de hipermobilidade também, que a gente vai pagando o preço de ser neurodivergente. Mas quando eu corria, eu tinha que, às vezes, tirar a camiseta e correr com shorts muito curto, porque a fricção do tecido na minha pele, nos pelos, assim, da minha perna, liberavam histamina. E aí ficava com umas placas vermelhas, uma coceira infernal. Então, se eu quisesse correr, eu tinha que tomar anti-histamínico antes, esperar fazer efeito para conseguir ter atividade. Senão era muito difícil. Então, às vezes, uma roupa esfregando no meu corpo me dá isso. Se eu fico andando muito tempo, eu começo a sentir o jeans passando na coxa. E assim, eu tenho que parar na rua para me coçar, assim, é infernal. Então, e eu não tinha noção disso, assim, eu achava engraçado quando eu tinha essa reação, eu falava, gente, o que acontece, por que eu sou assim, né? E aí ficou claro para mim depois que entendi esse conceito da ativação mastocitária. Então, só que isso pode dar coceira nos olhos, aquela coceirinha no fundo da garganta típica, assim, que a gente fica, né, daquela coçadinha, assim, que é o clássico. Congestão nasal. Congestão nasal. Aquelas pessoas que estão sempre com o nariz vermelho. Ai, você tá gripada? Não, não tô. Uhum. Perfeito. Dani? Nossa, tá sendo. Eu tô, enfim, descobrindo um monte de coisa que eu não achava que eu não tinha muito tempo. Tá fazendo checklist completo. Não, e a minha pele é super sensível também. E aí a minha pergunta é assim: quando a gente fala hoje, por exemplo, pelo menos até esse episódio, eu achava que dermatite atópica era tudo uma coisa só. Né? Ou ter uma pele atópica fazia parte de um conjunto que não tinha um subdiagnóstico, vamos dizer assim. Porque, principalmente porque eu tenho a pele muito sensível, isso nunca serve para mim, porque são sintomas, né? São coisas bem peculiares. Mas toda vez que você vai num dermatologista, eu até vou pouco, mas eu sei pelo meu pai. Toda vez ele fala que o coitado está com uma dermatite atópica e ponto, e nunca que sai, por exemplo, ele tem, enfim, um monte de coceira, nunca sai. Então parece que a comunidade médica, do nosso ponto de vista, trata isso de forma muito
Muito desconectada, superficial né? até. Não, e desconectada, né? Não trata a unicidade do ser humano, trata todo mundo igual, como está no livro. Eu tenho dúvida que eu não É sei uma coisa metade das menor. palavras que você falou, Delana. Eu não sei o que é dermatite atópica, eu não sei o que é um monte das coisas que você falou. Eu não sei nem fazer pergunta. Porque, tipo, se você chamar de acne, eu acho que, eu não sei, Mas é talvez. boa. Eu acho que precisa fazer um glossário aí, rapidinho, de algumas coisas principais, porque talvez eu tenha tudo isso aí, mas eu não sei. Já vamos marcar uma consulta comigo. Fechado. Mas o atópico é porque a gente é uma expressão própria da dermatologia e porque as pessoas se assustam com essas palavras, né? Então fica, nossa, como assim, né? É a reação alérgica. Mas qual que é a sua? Você quer perguntar alguma coisa específica, Fê? Não, é que ela falou um monte de coisa que eu posso ter, e aí eu não tá, aí eu fiquei me perdido pela etimologia das palavras. E Vou dar o uma que eu pincelada rápida Faz uma pincelada, porque o que na eu entendi, dermatite é falar na atópica. minha coisa, o que eu entendi é que o fato da gente ser hipersensitivo em algumas coisas faz com que. Aí eu fiquei na dúvida se isso faz com que a gente perceba mais as coisas de pele ou que a gente tenha mais. Por exemplo, se eu Os tenho mais dois. coceira, Os dois, ou é os dois. Os dois. Porque talvez uma pessoa que não tem essa hiperexcitabilidade, ela vai ter essa coceirinha, mas nem vai perceber, nem me incomoda. Na gente vai incomodar mais. Uhum. E também faz que a gente tenha mais por conta dessas células que já estão hiperexcitadas, já estão hiperreativas. Entendi. Entendeu? E a questão da dermatite atópica, o que que é? A dermatite atópica, a gente tem são pessoas que têm uma falha de hidratação natural na pele. Então, ela tem uma mutação no gene da filagrina, que é o gene que dá essa hidratação. Isso falando em termos biológicos. Se a gente falar em termos psicanalíticos, por exemplo, o Alexandre vai saber melhor do que eu, mas tem muita relação com a teoria do apego. Tanto é que tem estudos que nos Estados Unidos, pacientes com dermatite atópica são mais graves do que os pacientes do Brasil, por conta da afetividade que a gente tem mais aqui do que lá. Então está relacionado também ou com aquela coisa de não querer ser tocado ou com aquela necessidade excessiva do toque. Isso aí são coisas que não estão na literatura, são coisas a mais. Então, é uma pele que tem que estar sendo hidratada, faz parte da marcha atópica, que vem ali junto com o combo, né? Asma, rinite. Mas, se eu não conscientizo o paciente dessa outra parte que está invisível, é aquele paciente que vai estar sempre voltando e nunca vai estar melhorando, nunca vai estar tendo um espaçamento maior entre as crises. Perfeito. E que muitas vezes, Delana, são crises de desregulação emocional com expressão na pele. Do mesmo jeito que a asma é uma desregulação emocional com expressão no funcionamento dos brônquios, do pulmão e tudo mais. Então, isso é super importante. Eu acho que quando a gente fala disso, é sempre legal da gente lembrar para os colegas que nos ouvem aqui, os médicos e médicas que nos acompanham, para estarem sensíveis a poder fazer o diagnóstico da neurodivergência dos seus pacientes, porque geralmente as pessoas acabam diagnosticando as neurodivergências, depois vão tomar consciência dessas questões, como elas estão relacionadas, para tentar procurar médicos, então, que consigam fazer essa congruência. Seria super importante que os médicos ficassem sensíveis, e as médicas também, nesse sentido de, poxa, será que esse meu paciente, eu posso fazer o diagnóstico, né? Eu posso pelo menos começar esse processo, o questionamento sobre será que ele apresenta alguma neurodivergência? É isso que eu estou acompanhando aqui, a pontinha do iceberg, e eu posso ajudar essa pessoa nesse processo de identificação e reconhecimento do seu neurotipo. Eu acho isso super válido, super importante, e aí é o recado para os ginecologistas que acompanham as mulheres com várias questões ligadas também às neurodivergências, mais frequentes, a síndrome de ovário policístico, as dispareumias, né, a dor para ter relação sexual, as histórias de abuso, né, muitas mulheres autistas têm histórico de abuso e os ginecologistas acompanham, se eles sabem que essas mulheres têm essas histórias, esses históricos, né, esses antecedentes, que eles possam encaminhar para uma pesquisa mais aprofundada do neurotipo delas. Então, os dermatologistas, os ortopedistas, os gastroenterologistas, então fica um convite aqui para a comunidade médica ficar mais sensível a tudo isso, para a gente conseguir dar essa visão mais geral mesmo, Delana, porque uma das, como que a gente pode falar, das dificuldades da prática médica atual é justamente esse desmembramento do ser humano, né? A gente faz a análise do próprio
da própria parte ali, da própria especialidade, e esquece de pensar que está tudo interligado. Só que a neurodivergência exige que a gente tenha essa visão mais ampla, né, e mais abrangente. Então, super legal essa contribuição. E aí a asma é uma questão super interessante também. O mecanismo é bastante parecido, né, dessa hiperexcitabilidade, de novo, essa reação intensa que acontece, obstruir os brônquios. Quer dizer, a gente vai tendo esse mecanismo, né, dessa hiperreatividade ao ambiente, seja ele sensorial, seja ele estímulo externo químico, né, ou físico, né, que são os estímulos dermatológicos que produzem esses fenômenos. E em relação a isso que você trouxe logo de cara na sua fala, Delana, que eu acho muito lindo, é uma das coisas mais bonitas que eu lembro de ter estudado na dermatologia, dessa coisa que é quase poética, né, de pensar nessa relação da pele com o cérebro. E eu lembro de um professor meu que ele falava isso, assim, que o mais profundo e o mais superficial são aparentados, assim, né? Então, né, o nosso cérebro mais resguardado ali dentro da calota craniana é a nossa pele, que está totalmente exposta ao mundo, tem essa mesma origem. Eu acho super bonito da gente se lembrar disso constantemente. Eu costumo falar que nossa pele é uma fofoqueira. Então não adianta eu perguntar o que está acontecendo, o paciente me negar, porque eu já vejo ali que tem algo acontecendo. Uhum. Nossa, Perfeito. aquela coisa de ficar vermelho, né, gente? Quando eu era criança, até adolescência principalmente, acho que depois eu aprendi a mascarar isso, mas cada vez que o professor falava meu nome na sala de aula, nossa, eu ficava muito vermelha. Teve um chefe que até me chamava de Red Dani. Eu já contei aqui uma vez. E, Delana, quando começou essa correlação entre os estados da mente e como ficou a nossa pele? Desculpa, Lê, é que você ficou mexendo no seu microfone e fez um barulho muito chato e eu não consegui falar. Perdão, desculpa, não, tá tudo bem. Eu sei que não foi de propósito. Não, por favor, para de fazer isso. Então, eu só tô falando porque, como podcast de pessoas autistas, é importante que o ouvinte entenda certos estímulos. Eu nem ouvi esse barulho. Completamente. E tá tudo bem, eu sei que não foi com maldade, pelo amor de qualquer coisa que alguém possa chamar de Deus. Das deusas. Enfim. Delana. Dos adeuses. Minha pergunta era: quando começou essa correlação entre a psique, ou seja, nosso estado emocional, e o que seria mais da área da psiquiatria e da psicologia, e essa conexão com a dermatologia? Eu queria saber como isso começou e quando que, depois desse começo, isso começou a se especificar em conexões com neurodivergências. Porque eu imagino que primeiro tenha vindo como, pessoas estressadas demonstram isso na pele. Por exemplo, eu tenho psoríase. E eu sei desde muito cedo que quando eu fico estressado, a minha psoríase ataca. Mas eu nunca soube nenhum tipo de correlação com a minha neurodivergência. Então, qual que é essa linha do tempo e como isso apareceu na sua vida como médica? Tá. Todas as doenças, no fundo, elas são psicossomáticas, né? Então, tem a psicossomática explica isso aí melhor. Então, eu creio que isso tenha se originado aí. Na dermatologia, você não vai encontrar muitos profissionais que fazem esses links, porque a medicina ocidental, a nossa medicina que a gente pratica, ela não preconiza isso. Então, se eu for ali estudar psoríase, por exemplo, o que eu vou estudar da psoríase? Vou estudar que eu vou tratar com medicações para inibir essa reação autoimune inflamatória. Então, vou estudar que eu vou inibir com corticoides, com imunossupressores, com imunobiológicos. Eu vou estudar a parte biológica disso. Mas eu não vou entender de onde vem isso. Qual o perfil de paciente que está com relação com a psoríase? Por exemplo, ele tem um perfil mais controlador, não tem? Com que tipo de apego isso está relacionado? Então, eu sei isso e eu pratico isso na minha atuação, porque eu vou estudar a fundo essas outras coisas. Então, eu me especializei em neurociências, eu me especializo em psicanálise, porque eu gosto de fazer esse link, porque eu vejo que o paciente fica solto. Eu gosto de dar informação o mais completa que eu conseguir.
entendeu? Porque se eu não conscientizo ele vai estar sempre com essas crises repetidas. Além disso, a maioria das doenças dermatológicas não tem cura. Então, é o paciente que fica indo e voltando, indo e voltando. Como as Então, questões normalmente- psiquiátricas também, né, Delana? Hã? Eu não Como as sabia que questões não tinha cura. psiquiátricas também, né? Não Exato. tem tratamento. A né? maioria não. A Psoríase. psoríase, por exemplo, não tem cura. Não tem E cura. a maioria das condições, o gatilho principal é o estresse. Exatamente. Então, assim, eu acho que não existe dermatologia sem psiquiatria. Perfeito, Delana. Então faremos aqui uma nova clínica, né? Fractais. A gente já está reunindo geneticistas, psiquiatras e dermatologistas. Uau, né? E vamos mas- crescendo. Porque cada vez mas- mais. Peraí, deixa eu só fazer essa Desculpa, pergunta para eles, que é o seguinte. Como é que a medicina, né? Eu vejo muitas clínicas falando nisso, crescendo, e principalmente as de endocrinologia, que eu conheço um pouco mais, elas acabam justamente por essa visão 360 e cada vez mais integrativa, compondo na própria clínica o nutricionista, o psiquiatra, o fisioterapeuta, o dermatologista, tudo isso dentro de uma mesma clínica. Mas não sei se a medicina já pressupõe, por exemplo, protocolos de tratamento integrado enfim, de doenças diversas. Não sei se ficou claro. Mas você fala assim, integrado específico para pessoas neurodivergentes, Dani? Não necessariamente, tá? Aqui a gente está falando até isso. Ah, mas, sim. Não, tá aí uma boa. Já está cantando uma ideia aí de um modelo de negócios aí para os médicos. Porque, assim, eu vejo que tá lá, né? Quer dizer, o cara tem uma ficha, ou enfim, onde tem uma série de coisas sobre o paciente, mas não me parece que isso é integrado, né? Do tipo, olha, o Alexandre e a Delana têm uma reunião todos os dias para tratar de um assunto X dessas integrações, né? Parece que assim, o Alexandre lê a ficha do paciente que passou na Delana e a partir dela ele toma as devidas decisões, enfim, que na esfera psiquiátrica. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa visão, assim. Que você está falando de um modelo de clínica integrada e que a gente pudesse ter tempo para fazer essa partilha, né? A gente costuma fazer essas discussões de caso, mas ainda assim sem a presença de outros especialistas. Geralmente é dentro da especialidade com outros colegas, né? Então essa comunicação interespecialidade é mais difícil mesmo do que você está falando. Por isso que eu pensei assim, modelo de negócio nesse sentido, né? Pensar num espaço que possa oferecer isso de maneira integrada. Mas isso tem implicação assim na questão do tempo, como que se organiza isso, como que os colegas trabalhariam no mesmo espaço, com as demandas específicas de cada especialidade. É muito interessante, é fantástico como ideia, tem que pensar na aplicabilidade disso na construção desse cenário, né? O que você acha, Delana? Eu acho ótimo, acho uma prática que é bem humana, mas é isso que você falou, tem que ter uma estratégia por trás para poder montar esse modelo. Hoje já tem algumas, eu não trabalho em nenhuma, eu trabalho sozinha, mas já tem algumas clínicas que aplicam isso, mas eu não sei dizer se isso realmente funciona, se isso realmente é efetivo. Porque na minha visão, os protocolos existem, mas são para me guiar. O protocolo não é para eu replicar ele totalmente em todas as pessoas. Então eu tenho que me guiar por ele e individualizar ele. Entende? Então, eu não sei como funcionaria isso. Eu acho que é muito mais simples, na verdade. Que, cara, é uma reeducação dos médicos, entendeu? E acabar com esse bando de médico que acha que é o dono da verdade. Desculpa. Não, mas é verdade, cara. Alguém tem que achar clichê, mas essa revolução acontece quando? O clichê na faculdade de medicina, né? O cirurgião que é completamente metódico e ele é completamente científico e objetivo e ele não tem emoções porque ele é específico no que ele aprendeu e ele trata as pessoas dessa maneira, a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre psicologia, a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre nada disso e ainda assim se sente no direito de ter o conhecimento de falar sobre o corpo humano e sair vomitando regra e dando diagnóstico, cara. Eu tive uma pessoa perto de mim que morreu de câncer e eu vi essa pessoa passar sobre os 3 melhores médicos
em teoria, dessa área, porque era uma pessoa com muita condição. E eu vi esses 3 médicos, cada um falar uma verdade na cara dessa pessoa. Não foi uma teoria, não foi um diagnóstico, foi uma verdade, e 3 verdades diferentes. E eu ali no meio dessas consultas, porque eu não vou entrar nesse detalhe de como eu estava no meio disso, mas eu ficava vendo esses caras que em teoria deveriam ser os especialistas, os maiores, os que estudaram mais, os que destacaram na universidade por pesquisa e por aí vai, falando verdades sobre uma doença que a gente não sabe nada. Muito peraí, pouco. quando você está falando verdade nesse sentido, você está querendo dizer no sentido de que eles se colocavam com aquele ímpeto Sim, de eles quem acha que falavam, está falando a você verdade, tem mas não que eles isso. estivessem falando, assim, entendi, uma certeza absoluta e inflexível ali, né? Eu vi o maior médico do Rio de Janeiro da maior clínica falar na cara do cara, o seu câncer não está em metástase, a gente já tirou ele. E aí depois o outro médico falou, cara, você tem que fazer uma operação em menos de uma semana, porque seu câncer está muito metastado. Os 2 com o mesmo exame, os 2 com a mesma coisa, os 2 falando com a mesma certeza. Os 2. Eu passei Sabe? por E isso. essa pessoa, será que ela tem a... Eu passei Não, por isso desculpa, na era só isso que eu queria gravidez. falar. Não. Mas eu acho que esse negócio de medicina, tudo assim, a gente já falou assim. Mas eu passava Você isso na ficou gravidez. grávido? Conta Eu fiquei isso. grávido. Na gravidez da minha esposa, que eu ia lá, e aí eu falava, cada médico que falava, e cada coisa que eu ia, podia uma coisa diferente. Aí, tipo, não pode comer japonês, pode comer japonês, não pode beber, pode beber. E aí, cara, tipo assim, aí eu falava pra minha esposa assim, o que você tiver desejo, fala com 3 médicos que um vai deixar. Era, tipo, meio geral isso, assim. É que aí também a gente cai que a medicina, que a medicina é uma ciência subjetiva, assim como o direito. Então, por mais que tenha aquilo ali, cada um vai aprofundar o tanto que consegue, entende? Por exemplo, essa minha prática que eu faço, pouca gente faz. Então, muita coisa que eu falar para um paciente, ele nunca vai ter ouvido falar, porque não é obrigado o médico saber, não ensina isso na faculdade de medicina. Nesse caso nosso aqui da pele. Nesse caso seu, eu acredito que seja por conta dessa subjetividade mesmo. E Delana, vamos aproveitar aqui então, porque a gente está falando dessa questão que é super interessante, né, da formação médica, do papel médico para além da técnica e também do acolhimento, da ética e tudo mais, né, do modo como acompanha a pessoa afetivamente, além de efetivamente, se é que vai ser efetivo ou afetivo também. E como que você viveu a sua experiência de você fazer também seu diagnóstico, receber seu diagnóstico tardio, tendo estudado medicina, e aí fica essa sensação de falar, cara, a gente não viu, acho que você a gente não estudou isso na faculdade, simplesmente não foi nos oferecido esse conteúdo, né? Nem se sabia sobre essas questões nesse ponto que a gente conhece hoje. Como é que foi para você essa experiência também de como médica fazer o seu diagnóstico tardio? Olha, foi assim, a minha principal situação, assim, o que eu senti foi alívio. Porque eu comecei a despertar aos 37, então aos 37, há 3 anos, né, eu comecei a imergir no autoconhecimento. E aí eu tinha muitas falhas, digamos assim, que eu não entendia. Então eu me esforçava mais e não conseguia em algumas coisas em comparação aos meus amigos. Eu era diferente dos meus amigos. Eu sofri bullying a minha vida inteira. Tanto da minha rede de amigos, quanto rede familiar, quanto tudo. Então, aos 37, aí eu não entendi ainda que eu era diferente, embora eu ouvisse, né? E na medicina também não se fala sobre isso. Não se fala sobre nada disso que a gente falou aqui hoje. E aí eu fui na minha primeira psiquiatra, que ela aventou altas habilidades e TDAH. Então, quando ela falou TDAH, eu acho que eu fiquei 1 semana chorando, porque eu pensei, meu Deus, então era isso. Aí eu fui estudar sobre isso. Aí depois passei em outro diagnóstico, até que chegamos ao diagnóstico aqui, não digo final, mas há uma outra hipótese com o doutor Alexandre e junto com o teste genético. E aí foi tudo fazendo mais sentido. Mas, assim, para mim foi alívio e uma redenção, mas, assim, de volta a mim mesma. Eu não tenho que ter vergonha de ser quem eu sou. Porque eu passei por todas as fases de vergonha, de dismorfia corporal, de não me reconhecer em quem eu via no espelho, de não gostar de quem eu sou. Então é mais uma volta a mim mesma.
aceitação, impor respeito por quem eu sou, impor limites. Tanto eu mesma impor limites para mim, quanto impor limites do outro chegando a mim. Perfeito, Delana. Eu costumo até falar por limites, né? Quando a gente fala em impor limites, fica dando a impressão que nós somos uns tiranos, assim, que a gente tá... E, na verdade, pela primeira vez na vida, a gente tá conseguindo colocar o limite e falar, olha, eu não quero assim, eu quero assado, eu preciso disso, não preciso daquilo, né? Mas a gente até, na hora de colocar isso, a gente coloca impor como se a gente tivesse feito esse esforço de imposição, porque no fim é esse esforço, só que a gente não tá fazendo ninguém engolir nada, a gente só tá falando para as pessoas, a partir daqui não. E só que você vê como a gente já fica tão impregnado dessa dificuldade, quando a gente vai falar que a gente está conseguindo exercer esse poder nosso, simples assim, a gente achando isso de imposição, né? Então, acho bem interessante isso que você está trazendo. Nossa construção, a gente já vai colocando, né? Acho que a gente ainda sente a necessidade de falar sobre o diagnóstico, de falar sobre essa condição, para poder colocar esses limites. Né? Acho que isso é uma barreira que todos nós precisamos ver. Todos nós não, mas a maioria de nós precisa vencer ainda. Eu me vejo muito fazendo isso. Quando a pessoa começa a criticar muito uma coisa que é inata a mim e caracterizada ou em decorrência da minha neurodivergência, eu recorro à neurodivergência. Quando, na verdade, isso deveria ser um respeito independente de qualquer outra coisa. Né? Então, acho que a gente tem essa escada e essa construção para fazer. Né? Enfim. O que eu tenho percebido... desculpa também. O que eu tenho percebido é que aquela pessoa que não sente como eu sinto, ela nunca vai entender o que eu estou passando. Ela nunca vai entender aquilo que eu estou dizendo. Entende? Então, na minha experiência, por mais que eu diga isso, é impossível a pessoa entender. Só a gente consegue entender o que a gente sente, o que eu vejo. Verdade, mas para a gente conviver em sociedade, essa verdade, ela é inerente a todos nós, né? Independente da neurodivergência. Assim, nós nunca vamos conseguir entender completamente o outro. Mas a gente vai ter que fazer um esforço, e eles também vão ter que fazer um esforço. Eu costumo usar só uma palavra diferente, eu costumo falar de compreender, assim, quem existe em algo, quem vive alguma coisa compreende, quem estuda sobre entende. E nós compreendemos a condição da nossa neurodivergência porque a gente vive a nossa neurodivergência, então fica mais, entre aspas, mas a princípio ficaria mais fácil a gente conseguir ser empático com o outro porque a gente compreende aquilo porque a gente existe. Exatamente. Fala aí, Di. Às vezes eu compreendo tanto que eu não tenho nem empatia, eu fico até com raiva. É verdade. Nunca aconteceu com vocês de você ver alguém ter um comportamento, você meio que tipo saber de onde aquele comportamento vem daquela pessoa e falar, nossa, mas você não conseguiu ainda passar por esse tipo de reação infantil? E aí eu fico com mais raiva, você sendo duro com as pessoas aí. Mas olha só, claro, eu sou tão duro. Eu tô sofrendo com isso. Eu tô sofrendo com isso ultimamente, que eu tô com gestão de time grande, aí eu fico criando expectativa das pessoas baseado em, tipo, em mim mesmo, em alguma coisa assim, e aí eu esqueço de velocidade de pensamento, estruturação e todas essas coisas. Mas eu quero fazer uma pergunta pessoal pra Delana, minha mesmo. E aí eu não sei se tem a ver com neurodivergência ou não. Eu tenho péssima capacidade de cicatrização. Eu demoro muito pra cicatrizar, tá? E eu sempre me quebrei muito, tá? Então, eu caí de moto semana passada, bicicleta elétrica, mas eu voei. Aí eu não sinto dor nenhuma, tá? Eu quase não sinto dor. Então, tipo assim, eu caí e mesmo assim, caí de cabeça, tudo sangrando, mas eu fui pro trabalho normal. Peguei a bicicleta, levantei com ela toda torta, fui pro trabalho normal. Cheguei no trabalho falando, caraca, perdi a virgindade, caí de moto. Super normal. Mas a minha cicatrização demora pra caramba. Então, eu tenho essas duas coisas que assustam as pessoas. Normalmente. Eu sinto muito pouco frio, muita pouca dor e cicatrização muito ruim. Isso é só o Felipe ou é uma coisa maior dos neurodivergentes gerais? Vamos lá. Em relação a frio e dor, na pele a gente tem receptores para frio, que são os receptores de Krause, e tem os receptores de dor. Então, vai ter neurodivergente que vai ter esses receptores hiperexcitáveis e vão ter aqueles que vão ter esses receptores menos excitáveis.
Então, aí você pode estar enquadrado em um dos dois. No seu caso, você vai estar enquadrado naqueles que têm esses receptores hipoexcitáveis. Tá bom. Tá? E em relação à Parte mais cicatrização... excitada do meu corpo, então. O meu braço. Não. Como é? Então, piada interna. Continua. Nenhuma é, Felipe. Isso é uma tá. característica, cara. A questão é que a gente vive nos extremos, entendeu? Ou você sente muito calor ou nenhum calor. Ótimo. Ou você cicatriza muito rápido ou você não cicatriza nada. Eu, por exemplo, cara, se eu me corto, eu me cicatrizo muito rápido. É tipo, absurdamente rápido. O Wolverine. Uma outra coisa relacionada à Wolverine. cicatrização é que geralmente a gente tem uma inflamação crônica de baixo grau, mais exacerbado do que uma pessoa que não tem essas estabilidades, não tem esse pensamento acelerado, que leva mais... Nosso próprio pensamento acelerado vai levar mais radicais, mais oxidação para o nosso corpo. Então, tudo isso vai interferir na inflamação. Então, se eu tenho um corpo que ele já está inflamado, então ele vai cicatrizar de uma forma piorada. Ou de uma forma exacerbada, que aí a gente fala em queloides, cicatrizes hipertróficas. Eu tenho muitos queloides. Ô, Delana, eu queria te fazer uma pergunta. Né? Eu queria te fazer uma pergunta que é... quando que começou esse link entre neurodivergente e dermatologia para você? E qual que é o indício que você mais vê em clínica? E onde você aprendeu que isso é um indício? Do tipo, sei lá, muita acne, ou... Enfim, eu não sei, eu tô só qualquer exemplo. Qual é o que você mais vê e onde você aprendeu esse link? Tá, então eu comecei a atender dermatologia e aí eu via que esses pacientes voltavam. E aí eles diziam, já passei em 5 médicos, já passei em 6 médicos, já passei em 7 médicos, e aquilo me incomodava. E aí aquela coisa também natural, não acredito que meu tratamento não resolveu. Eu não aceito isso. Isso é bem difícil para mim. Então aí eu comecei a buscar, e são pacientes que são mais complexos. Então, se eu não tiver esse conhecimento mais amplo, eu acho mais difícil tratar. Ou então, simplesmente, eu vou enfiar um imunobiológico no paciente e pronto, fica quieto. Entende? Nas questões autoimunes. Então, eu fui buscando estudar não mais. Muito, na verdade. O que é você falou alguma coisa biológica, você enfia alguma coisa biológica. O que é isso? Desculpa te interromper. Nós neurodivergentes, estamos mais suscetíveis a doenças autoimunes, que são doenças em que o nosso sistema imunológico, ao invés de estar nos protegendo, ele está nos agredindo. Tá? Então, a psoríase é autoimune, o lúpus é autoimune. Então, como que é o tratamento disso? A gente usa drogas para suprimir esse sistema imunológico, tá? Porque ao invés dele estar fazendo o trabalho dele, ele está fazendo um trabalho inverso, esse sistema imunológico. Ou usamos drogas que são as mais recentes, que são imitam o sistema imune, que são os imunobiológicos. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma psoríase muito grave, eu tenho que entrar com imunobiológico. Se eu tenho uma psoríase leve, eu posso conscientizar esse paciente para eu usar medicações tópicas, por exemplo, e com conscientização, autorregulação emocional, mudança comportamental, eu consegui esse espaçamento entre as crises. É legal a gente falar aqui do eixo hipófise, hipotálamo e adrenal, né? O eixo que justamente faz com que o cérebro coordene a liberação de cortisol e adrenalina pela glândula suprarrenal e que mantém a pessoa, quando ela está numa situação de estresse crônico, num estado de estresse tóxico, que a gente fala, né? Por causa desse nível de cortisol aumentado que faz essa modulação dessas respostas imunitárias. E se a gente não muda esse cenário de estresse tóxico, e aqui a gente está falando de relações tóxicas no trabalho, de relações tóxicas nas relações afetivo-sexuais, de relações tóxicas dentro das famílias, relações abusivas dentro das famílias, entre amizades, assim. Ou seja, o mundo, né? Para a gente ser mais simples assim. Então, se a gente não consegue mudar essa ação tóxica do ambiente, trabalho, família,
Isso não resolve, Isso não resolve. Você deixa, a pessoa fica ali exposta àquela situação constante e o corpo dela está reagindo e você fala, nossa, o seu corpo tem um problema. É a mesma dinâmica de pensar como a gente lida com a neurodivergência. Corpos supersensíveis num mundo que não é preparado não, né? Montado ou estruturado para acolher essa sensibilidade. Então a gente fica pagando o preço de ser apontado como doente, quando na verdade o nosso corpo é um termômetro para aquela situação crítica que está posta ali. Exatamente isso. E tem alguma conexão com acne? Quando o Alexandre Fala. Quando o Alexandre falou assim, eu acho importante a gente falar do eixo, aí eu falo assim, gente, mas o Alexandre realmente ele é muito brilhante. Eu não sei nem repetir, Alexandre, o que você falou. Eu não sei nem repetir. Você vai assim, vamos falar do eixo blá, 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 blá. Uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir. Sensacional. É só um jeito diferente de falar dessa relação do cérebro com a pele. Mas no que te toca, assim, que não foi uma crítica de verdade, você é muito didático, tá? Explicando tudo isso. Por mais que você tenha um repertório que a gente fala que é não só erudito, mas é médico e também erudito, você é muito didático explicando. Então, enfim, eu entendi tudo o que você quis dizer, só esqueci o nome. Ok. Bom, basicamente tem uma glândula, é isso, né? Você entendeu a lógica, que é o mais importante mesmo. É uma glândula que libera um hormônio e ela libera mais do que ela deveria, certo? Principalmente pessoas neurodivergentes. Esse hormônio faz a gente ter processos inflamatórios mais fortes. É isso. Exatamente. Uhum, Me deu um nojinho agora. Tá, eu também tenho. Mas justamente é difícil para as pessoas e para os profissionais falou. que esquecem dessa relação, né? Então, é que eu falei dessa maneira justamente para dar um nojinho. Por quê? Porque eu tenho muita espinha, né? Espinha é acne. Acne é inflamação. Mas toda a pele tem poro. E todo poro fica cheio de sujeira, entendeu? Mas por que o meu inflama mais que os outros se eu não tô mais na puberdade? Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa extremamente estressada e revoltada com tudo ao meu redor. E aí eu fico me perguntando, nos meus 30 anos, quando que eu vou parar de ter espinha? Todos meus amiguinhos pararam. E o pior é que eu nem tenho espinha, cara. O que eu tenho é muito cravo, mas... Enfim, né? E aí o Ale ter falado isso, o que você falou, Delana, me fez um pouco unir o Lé com o Crá. Não sei se é assim a expressão. Mas para te perguntar, tem alguma relação entre neurodivergência e acne? Aí a gente vem de novo na inflamação, tá? Aí não vou repetir tudo da inflamação, da neurodivergência, mas assim, eu tenho pacientes de 55 anos que têm acne. Entende? Se eu não sei isso, eu fico meio que perdida no caso do paciente. Então aí, na medicina clássica, eu trato esse paciente com isotretinoína, por exemplo, que vai agir em todos os mecanismos da fisiologia ali da acne, mas eu também converso com ele sobre essas outras questões da inflamação, porque se ele continua com o mesmo estilo de vida, a medicação vai resolver ali por um período e depois essa acne vai retomar. Então, tem que ter uma mudança de alimentação, tem que ter uma mudança de estilo de vida de uma forma geral. Maravilha. Lembrando... No caso do It, eu não sei, eu não saberia o que dizer, porque eu acho que a alimentação não é um problema e nem o estilo de vida. Às vezes tem alimento que a gente acha que não é inflamatório, mas viu, gente? Leite, carnes, essas coisas. Minha alimentação é horrível. Eu tomo leite, eu como queijo, coisa frita o tempo inteiro, uma desgraça, entendeu? Não. Eu queria aproveitar ainda o finzinho do episódio para passar mais uma mensagem para os colegas médicos. Eu fui dar uma palestra semana retrasada no hospital onde eu nasci, foi super divertido, lá no Santa Catarina. Eu falei, gente, voltei aqui 46 anos depois, eu falei, cara, eu preciso falar com os meus colegas para eles ficarem mais sensíveis. Olha o raciocínio que interessante. Eu estava pesquisando justamente qual é o QI médio da população médica, né? Aqui no Brasil, o QI médio é 87, da população mundial é 100, e da população médica é 125. 125 está entre 120 e 30,
que é justamente essa área, dessa região ali do QI, que você já tem todos os aspectos de altas habilidades, mesmo que você ainda não caia no conceito clássico de superdotação é QI acima de 130. Esse recorte é artificial, mas o que eu quero dizer é, a gente já tem, na média da população médica, um funcionamento de altas habilidades, como a doutora Adelana trouxe, que ela também foi, o primeiro diagnóstico que foi levantado para ela foi de altas habilidades lá atrás. Então percebeu-se isso lá atrás. Aí tem uma segunda informação que é muito interessante. Se você pega uma pessoa sabidamente superdotada, tem uma pesquisa italiana que mostrou, que foi publicada ano passado, que 85% dessas pessoas superdotadas, quando são avaliadas mais profundamente no pormenor, são diagnosticadas também como dupla excepcionais, autistas e superdotadas. 85%. Agora, junta essa informação. O QI médio dos médicos 125, então eles estão dentro desse garfo aí das altas habilidades. Com 85% que possam ser duplo excepcionais, então a gente está falando de um número aí muito expressivo de pessoas que podem ser autistas dentro da comunidade médica. E por isso que eu insisto em falar para os colegas, façam as avaliações de vocês, vão atrás dos próprios diagnósticos, porque se vocês ficarem mais atentos à régua própria, vocês vão conseguir usar a própria régua para conseguir enxergar a neurodivergência alheia e fazer mais diagnósticos. Então, essa questão é super importante, porque pode começar essa mudança muito mais consistente a partir da categoria profissional que está diante, né, no fronte de batalha ali, precisando fazer esses diagnósticos, só que precisa começar por ela. Então, eu fico super feliz, Delana, de saber que você também assume seu diagnóstico, você está ali se colocando, assumindo esse lugar, para a gente desmistificar essa posição de que médicos não podem ser atravessados por condições de saúde de um modo geral. Então, e inclusive nós, com os nossos neurotipos, as nossas neurodivergências. Então, acho super legal a gente ter essa clareza, esse cuidado e espalhar essa mensagem para os colegas aí fazer os próprios diagnósticos e começar a fazer mais diagnósticos. E fazer uma provocação também, cruzar esse dado com quanto desses médicos tem ou muito problema com acne ou uma pele perfeita, né? Porque eu sinto que é muito fazer por uma aí, triagem. assim. Não, sério, te juro, bicho. Assim, eu não sei nada, eu nunca parei pra estudar nada disso, mas assim, o que eu posso falar é a minha percepção. As pessoas que eu conheci na minha vida, que eu considerei, que eu senti uma empatia maior de ser parecida comigo, que vi que era um pouco fora da curva, ou elas tinham uma pele perfeita, impecável, assim, ou a pessoa tinha acne que nem eu. Isso sempre chamou minha atenção. Por isso, quando eu soube que a gente ia receber, Delana, eu fiquei pensando nisso e ia te perguntar. Ia ser interessante cruzar esses dados. Eu quero só fazer uma pergunta usando a mesma dúvida. No estereótipo, os super nerds, geeks e tudo, eles usam óculos e têm espinha. Tipo assim, em todos os filmes, os super nerds usam óculos e têm espinha. Esse é um estereótipo baseado em dados reais ou é só um estereótipo? Porque agora eu tô lembrando todos os filmes, todos têm pele ruim. Só critério diagnóstico daqui a pouco. Falar né? isso. Como se isso fosse virar um dia critério diagnóstico, né? Se você usa óculos, vai ser o critério D de... Mas não lembra todos os filmes de geek antigo? Todos eram iguais. Tinha cabelo bagunçado, óculos mas e é que espinha. nem o Rain Man, é que nem o Forrest Gump, fica balançando o corpo pra frente e pra trás. Tem essas A questões, gente tá assim, vendo um clássico aqui. Roendo unha. Exato, O Id com a mãozinha na boca aí. Não, o tempo inteiro, enrolando bigode, roendo unha, enrolando cabelo, eu não paro. Eu cutucando a minha barba, é insuportável até pra mim. Mas, Felipe, na verdade, isso é só você entrar, se você tiver essa curiosidade, entra aí no YouTube e vai ver as pessoas que comentam games, como elas estão. Mas elas devem do ser... campo da... Mas essas que comentam games são os bonitões, eu acho, né? Deve ser os bonitões que ficam melhores no YouTube. Eu não acho que ele é o core. Ou não, eles são feiões. Pela sua cara, ele deve ser Não, só eu tô uma dizendo... Não, eu não tô falando que eles são feios porque isso é um juízo de valor. Mas eu tô falando que eu sou um gamer, né? Eu gosto de jogar games e vejo as pessoas falando sobre games. E por eu ter espinha, eu reparo quando as pessoas têm espinha, né? Porque naturalmente a gente quer se encontrar no outro. E mas a gente tem que tomar cuidado para não passar essa... Não achar que a gente tá... mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar passando essa mensagem para as pessoas ouvirem de que, se você tem espinha e usa óculos, você tem que ficar preocupado. Não, você tem que entender. Será que isso faz parte de um todo? E aí olhar para esse todo, todas as coisas que a gente faz aqui, convidamos as pessoas a ouvir os podcasts todos aqui. Então, na verdade, é o que eu resolvi nesse podcast como resumo. Assim que a minha filha tiver primeira espinha, eu vou comprar um videogame para ela. Acabei de resolver baseado nisso.
Ô, gente, mas eu queria lembrar uma coisa. Só eu que achava que cravos eram aracnídeos? Porque eu não sei de onde Não, tirou tem um isso. Em tipo algum que é, momento- sim, Dani. Sim. É aracnídeo? Tem. A Delana pode responder. Tem um tipo que sim, Cravo? o comedão. Tem um, não é aracnídeo, é Cravo? um. Ai, meu Deus, me fugiu o nome. É um artrópodezinho pequenininho. Comex. É tipo aquele que tenta, tipo um ácaro. Um ácaro, ele é um aracnídeo ácaro, também. Isso. É um aracnídeo, mas é o comedão. Me fugiu o nome agora, não vou me lembrar aqui. Mas tem eu tô por um fora. tipo... Pra mim é um comedão, ponto. Então, mas Agora, da rosácea, por exemplo, que é essa pele também hiperreativa. Então, tem uma população aumentada desse ácaro, que é o Demodex. Isso, ele mesmo, Demodex, eu não tava lembrando o nome, isso mesmo. São os ácaros Demodex, mas Demodex. ele é o. Mas eu achava assim que aquele pretinho do cravo, ele era tipo uma mini aranha, vai, Não, praticamente isso, ali é só entendeu? sebo. Só sebo. É sebo oxidado. Não é, mas isso já faz tempo, tá, gente? Nossa, filme de terror, né? Você imagina um monte de fábula aranhinha, né? acabou. Mas Ô, só Delana, assim, pode falar focada. Uma coisa que me veio à cabeça também sobre essa coisa da nossa relação com o nosso corpo e hábitos estranhos. Você pergunta para os seus pacientes que têm acne, por exemplo, como eles se relacionam com as espinhas deles, se eles cheiram, se eles brincam com a textura da espinha depois que Não. espremem. E será que isso é uma Não, coisa que tem a ver com a pergunto. neurodivergência Fazendo ou não? Eu não sei. Ó, Fazendo essa eu steaming não É, pus, né? pergunto, mas a maioria tem hábitos compulsivos, que é aquela coisa de estar espremendo. Então, não conseguem parar mesmo de espremer, mesmo sabendo que não pode, que isso vai deixar cicatrizes. Então, tá tudo relacionado. Eu tinha essa aquelas era a minha bolinhas briga. no braço, nossa, eu espremia muito quando eu era adolescente. Delana, como é que as pessoas Eu te encontram nas redes sociais? Como que elas podem te procurar? Ah, tá. @doutora Delana Leão. E agora eu tô em dúvida se tem um @doutora ponto... tem um ponto. @doutora.delana Leão. DRA. Maravilha. Você tá ótimo. onde é fisicamente, DRA. Delana? Oi? Você está onde? Em São Paulo? No Brooklyn, em São Paulo. Ah, no Brooklyn. Aí, ó, tá fácil para eu e o Felipe agendarmos uma Isso consulta. aí, Não Espero é? Favela vocês. do Canão, ali na Zona Sul, sim. Brooklyn. Não é exatamente essa mesma, Na mesmíssima Zona Sul que você tá falando, né? De Zona Sul é grande, né? Sim. E, Delana, você quer deixar alguma vamos última abrir, quando mensagem a para os gente nossos lançar esse ouvintes? episódio, vamos abrir uma caixinha de perguntas? Doutora Delana responde. Ah, A gente caminha para ela, né? Doutora Delana e doutora Alexandre. Eu posso responder também, mas eu não sei. vai ser não posso. ótimo. Maravilha. Eu posso responder também, Delana, você sem queria deixar conhecimento alguma- nenhum, mas eu posso. Não, mas você... Já beleza. eu quero indicar os dermocosméticos e tratamentos. Posso. Adoro. Chega, fugir Eu desse amo mundo, graças a Deus. dermocosmético. Não é? Fugir. Mas assim, tem uma coisa, com certeza o tratamento e o cuidado com a pele conversa muito com a neurodivergência, pelo menos com a minha neurodivergência, que é a que eu posso falar melhor, que é o quê? O ato de se olhar no espelho e cuidar da sua pele. Tipo, de você se olhar e olhar para o seu rosto, principalmente quando a gente não consegue aceitar o nosso rosto. Quando você para e olha para ele, passa um negócio assim, essa coisa de tipo aceitar, esse sou eu sou assim, porque eu tenho muita dificuldade de ver meu rosto. Até para mim, me olhar no espelho é um pouco incômodo, de verdade. Tirar foto Eu também, me olho você tem assim, foto também, Id? É desconfortável. não consigo, Ok, esquece, sim. bicho. Eu já me peguei me olhando no espelho e, tipo, desviando o olhar de mim mesmo. É nesse nível, entendeu? Às vezes. Então, o cuidado dermatológico de olhar para sua pele é muito sobre se olhar nesse detalhe, sabe? Se tocar e tal. Isso é muito importante. Eu já passei por isso, como eu falei. Eu me odiava, eu não gostava nem de me olhar no espelho. Eu já passei pela fase de chorar. Então, eu gosto de falar para os pacientes que quando eu passo uma rotina de skincare, não é simplesmente, eu vou passar isso aqui porque eu preciso de protetor ou porque eu preciso de uma vitamina C. Não, é o momento de você começar a praticar essa amorosidade,
essa compaixão, se tocar com carinho, porque tudo isso faz parte e vai fazer parte dessa construção do seu eu, né? Que pode estar fragmentado ou dissociado. Maravilha, com certeza, Delana. É um gesto de amor próprio, antes de tudo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Exatamente. Imagina, eu que prazer falar agradeço. com você. Eu É um amei. prazer. A gente se vê Maravilha, numa pessoal. consulta em breve. Espero vocês, hein? Um grande abraço, Combinado. pessoal. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada tchau. também. Beijo. Beijo. Tchau.